Olá, queridos humanos. Sejam bem-vindos ao Sul Sombrio. Eu sou o Nuut e vamos contar casos sombrios que se escondem em meio às araucárias, nos pampas e nos cenários de tirar o fôlego da nossa terra. Muitos acham que o sul do Brasil é só festa, pinhão e chimarrão. Mas eu sei que a nossa história também é feita de mistérios e segredos que se escondem nas sombras. Então não se esqueça de se inscrever para se juntar à nossa matilha. Deixe o seu curtir para que a gente continue a nossa jornada. Comente o que você achou e compartilhe com os amigos. Também me segue nas minhas outras redes sociais para saber quando eu postar novos vídeos, conteúdos diversos e acompanhar a minha rotina canina. Dito isto, vamos para o caso de hoje. Bom Jesus do Oeste, Santa Catarina. O dia 4 de outubro de 2025 começou como outro qualquer no pequeno município de Bom Jesus do Oeste, no interior de Santa Catarina. Uma comunidade de pouco mais de 2.000 habitantes, onde todos se conhecem, e o silêncio rural costuma ser quebrado apenas pelo som dos tratores e do vento entre as plantações. Mas, naquela tarde, a tranquilidade da linha 15 de novembro foi interrompida por um disparo solitário. Um adolescente de 17 anos, movido pela tentativa desesperada de proteger a própria irmã de agressões, matou o cunhado com um tiro de arma de pressão. O caso rapidamente se espalhou por toda a região e reacendeu debates sobre violência doméstica, legítima defesa e o limite da reação em situações familiares extremas. A vítima era um homem de 22 anos, namorado da irmã do adolescente. Segundo relatos da polícia militar, ele chegou à casa da namorada alterado e agressivo. Havia um histórico de brigas e naquela noite a discussão fugiu do controle. A jovem teria sido empurrada e ameaçada enquanto pedia que o companheiro deixasse o local. O irmão, ao perceber a cena, interveio. Tentou separar os dois, discutiu, empurrou e acabou sendo agredido também. O clima dentro da casa era de puro desespero, um caos emocional que rapidamente se transformou em tragédia. O adolescente, segundo o depoimento inicial, teria se afastado para evitar que a briga continuasse, mas o homem insistiu em permanecer no local. A violência escalou. Em meio à confusão, o jovem pegou uma espingarda de pressão calibre 5,5 mm, arma registrada e guardada na residência, usada até então para caça de pequenos animais e lazer rural. Ele teria dito para o cunhado parar, que não queria briga, mas o agressor avançou. Nesse instante, um disparo foi feito, atingindo o lado esquerdo da cabeça do homem. O projétil, embora de arma de pressão, entrou com força suficiente para causar uma lesão mortal. Quando o corpo de bombeiros chegou, a vítima já estava sem vida. A polícia militar isolou a área imediatamente. A cena do crime mostrava um cenário de desespero doméstico, móveis virados, choro e o adolescente ainda em estado de choque. Ele não tentou fugir, entregou-se sem resistência e entregou a arma aos policiais. Junto dela foram apreendidas 53 munições compatíveis com o equipamento. A polícia científica realizou a perícia no local, recolhendo o corpo e os materiais para análise. O tiro, segundo o laudo preliminar, foi disparado a curta distância, com trajetória lateral e perfuração craniana compatível com impacto direto de projétil metálico de alta compressão. A vítima foi identificada apenas pelas iniciais, conforme o protocolo adotado pela imprensa local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Miguel do Oeste. O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Maravilha, onde confessou o disparo, alegando que apenas queria defender sua irmã. A delegada de plantão confirmou que o caso foi registrado como ato infracional análogo ao homicídio. Apesar disso, o contexto de defesa de terceiros será avaliado durante o processo. Como se trata de um menor de idade, o caso tramita sob sigilo, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. As primeiras informações colhidas pela polícia indicam que o relacionamento da vítima com a irmã do adolescente era conturbado. Vizinhos relataram ter ouvido brigas constantes e algumas discussões anteriores envolvendo ciúmes e comportamento agressivo. No dia do crime, o homem teria chegado embriagado e iniciado uma sequência de ofensas verbais, seguidas de empurrões e agressões físicas. O adolescente, ao tentar proteger a irmã, foi também agredido. Ao perceber que a situação poderia terminar em tragédia, ele recuou e pegou a arma de pressão, ainda na tentativa de intimidar o cunhado. Mas o avanço do agressor e o clima de medo transformaram o ato em um disparo fatal. O caso causou grande comoção na cidade. Em comunidades pequenas como Bom Jesus do Oeste, crimes dessa natureza são raros e a população costuma reagir com espanto e tristeza. Para muitos moradores, o jovem agiu em um impulso de proteção. Outros, no entanto, questionam se havia necessidade de um disparo, ainda que com arma de pressão, e se não seria possível apenas imobilizar ou pedir ajuda. A discussão sobre o limite da legítima defesa ganhou força nas redes locais, principalmente entre grupos de segurança comunitária e fóruns de debate sobre violência doméstica.
A arma usada, embora classificada como de pressão, possui potencial letal quando usada em curta distância ou em regiões vitais. Especialistas em balística explicam que, dependendo da pressão e da munição, esses equipamentos podem atingir velocidades superiores a 300 metros por segundo, o que é suficiente para causar ferimentos graves ou até fatais. No caso em questão, o disparo foi certeiro e atingiu uma região altamente sensível. O impacto foi devastador e a vítima morreu antes de qualquer tentativa de socorro. A delegada responsável pelo caso afirmou que o adolescente demonstrava arrependimento, mas insistia em dizer que fez o que achou necessário para proteger a irmã. Ele foi apreendido e encaminhado para uma unidade de internação provisória, onde permanecerá à disposição da justiça até a audiência de apresentação. A defesa técnica deve alegar legítima defesa de terceiro, sustentando que o menor agiu para cessar uma agressão injusta e imediata. Ainda assim, o Ministério Público deve analisar se houve excesso no ato, avaliando se o disparo foi realmente a única alternativa. A mãe dos irmãos, em depoimento emocionado, afirmou que o filho sempre foi calmo e nunca teve envolvimento com violência. Disse que o rapaz mantinha boas notas na escola e ajudava nas atividades da propriedade rural. Segundo ela, o filho agiu por impulso, no desespero de ver a irmã sendo agredida novamente. Essa fala reforça a versão de que a agressão não era um fato isolado, mas parte de um ciclo repetitivo que acabou culminando em tragédia. O caso também reacendeu o debate sobre medidas de proteção e o papel do Estado na prevenção de episódios de violência doméstica em áreas rurais. Muitas vítimas, especialmente em comunidades pequenas, não denunciam as agressões por medo de retaliação, vergonha ou falta de acesso a estruturas de acolhimento. Em locais afastados, a presença policial é reduzida e o apoio psicológico praticamente inexistente. Quando a violência se repete e as autoridades não chegam a tempo, é comum que familiares tentem intervir por conta própria, e esses atos movidos por emoção acabam saindo do controle. A investigação segue em curso, e os peritos ainda devem concluir laudos complementares para determinar a distância exata do disparo e se houve luta corporal antes do tiro. A perícia também deve avaliar se há resíduos de pólvora nas mãos do adolescente e na arma. Embora em armas de pressão, o mecanismo de disparo funcione de forma diferente do armamento convencional. O inquérito será encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se pedirá medidas socioeducativas, internação ou, eventualmente, o arquivamento parcial por legítima defesa comprovada. Enquanto isso, a cidade de Bom Jesus do Oeste tenta retomar a rotina. O enterro da vítima reuniu familiares e moradores da região. A irmã abalada não conseguiu comparecer. O adolescente permanece sob custódia, em silêncio, aguardando os desdobramentos judiciais. O caso é mais um retrato da violência que se infiltra nos lares, mesmo nos lugares onde a tranquilidade parece ser regra. E mostra como, em segundos, o medo, o instinto de proteção e o desespero podem se confundir, transformando uma noite de briga em uma tragédia irreversível. Ainda não há data marcada para a conclusão do inquérito, mas a expectativa é que o relatório final seja entregue nas próximas semanas. A decisão judicial, qualquer que seja, será acompanhada de perto pela comunidade, que agora vive entre a compaixão pelo jovem e a dor da perda. Um único disparo feito por um adolescente em defesa da irmã deixou uma marca profunda em uma cidade onde todos se conhecem, e onde, a partir daquele dia, o silêncio do campo passou a carregar o eco de um gesto que mudou para sempre duas famílias. Obrigado, humanos, por ficar comigo até o final dessa investigação. No Sul Sombrio, cada caso revela um pedaço da escuridão que nos cerca. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. A sua participação mantém essa chama acesa. Nos vemos no próximo caso.